Eu sou Rodrigo Matos e estou muito feliz com o resultado desse vídeo, onde eu usei um potenciômetro para controlar a velocidade de um motor DC e usei três Arduinos se comunicando através da comunicação I2C, que no plataforma Arduino é conhecido como TWI, que é o Two Wire Serial Interface, que é a comunicação serial por dois pinos, que é o A5, o A4 e o A5, que é o SDA e o SCL. E espero que vocês gostem do vídeo, deu bastante trabalho para fazer esse vídeo, configurar três Arduinos não é fácil. E se inscreve no canal para ajudar aí, que deu bastante trabalho esse vídeo. Nesse vídeo eu vou usar os USB para alimentar os Arduinos. Vou usar alimentador de protoboard com tensão ajustável. Pode ser de 3.3 ou de 5 volts. Eu vou deixar os dois de 5 volts. Vou usar duas protoboards. Vou usar dois Arduino Uno. Um Arduino Pro Mini, que eu soldei mais dois terminais aqui para comunicação I2C. É o A5 e o A4. Para alimentar o alimentador de protoboard, vou usar essa fonte de 9 volts. Um potenciômetro de 10K, acho que dá de ver aqui, o 10K. Um TBJ 5, na verdade um TBJ, um transistor de bipolar de junção BC558, que vai fazer o chaveamento para para variar a tensão, a velocidade do motor. Que eu vou usar um motor DC, que eu soldei aqui uns jumpers para me conectar ele na protoboard. E no eixo dele eu coloquei um canudo para poder ver ele girando. Esse circuito é bem simples. O potenciômetro vai mandar o sinal pro primeiro escravo, o Slave 1, que pelo I2C vai mandar pro master, pro mestre aqui. E o mestre vai mandar pro segundo escravo, segundo slave, que vai mandar um sinal PWM pro transistor, que vai chavear o a alimentação pro motor. E a alimentação do motor está sendo feita pelo pela fonte alimentação, né, fonte de alimentação regulável de protoboard, com uma fonte de 9 volts. É bem simples. Agora eu vou mostrar o código. Na descrição vai ter o link para os três códigos, tanto do mestre como do escravo 1 e do escravo 2. Aqui no esse é o código do mestre, eu fiz o include, eu chamei aqui a biblioteca do Wire, que é a comunicação por I2C, que é TWI, que é Two Wire Serial Interface,
que é a comunicação por dois fios, que é o dois pinos, que é o SDA e o SCL. Eu defini o UNO I, que é 1, UNO 1, como 4, que é o endereço do escravo 1, e defini UNO 2 como 8, que é o endereço do escravo 2. Eu declarei uma variável global como byte, chamei ela de C, e no void setup eu iniciei a comunicação I2C, botei o aire begin, que como ele é o mestre, ele não precisa de um endereço no circuito, no barramento, que todos os SCLs, que são o clock, são no mesmo barramento, são interligados, e todos os SCDA são interligados em outro barramento, que é o pino dos dados. E aqui o void loop, começa um request, né? Ele envia pro Arduino 1 um requerimento, vai uma requisição de 1 byte. Ele pede que seja enviado 1 byte para ele. Então ele envia esse requerimento pro Arduino 1, e esse Arduino 1 vai devolver um byte, que eu vou já mostrar o que ele devolve, que eu guardo na variável C. E tem um delay de 50 milissegundos, e eu faço o begin transmission, que começa a transmissão é quando o SCL está em alto, que é o clock, e o SDA está em baixo. Quando fica dessa forma, quando o mestre manda esse comando, todos os escravos já ficam alertas esperando qual vai ser o endereço. E quando ele manda o endereço, só o escravo que pertence àquele endereço, só o escravo que pertence àquele endereço que vai receber a mensagem. E então eu vou escrever no wire, né? Eu vou mandar a mensagem C, que é uma mensagem com apenas um bit, que vai de 0 a 255. E tem a condição de parada, que indica que eu já terminei a comunicação e eu tenho um delay de mais 100 milissegundos. E o mestre vai trabalhar assim, ele vai pedir pro escravo 1 mandar os dados. Quando ele receber os dados, ele vai enviar pro escravo 2. Agora eu vou mostrar o código do escravo 1. Tem também a comunicação I2C, né, o wire. O define aqui do 1 no 1, que é como 4, que é o endereço dele. Aqui as máscaras, que eu vou usar o 7-bit, que vai, como eu expliquei no vídeo anterior, vai forçar 1 no bit que eu colocar aqui, e o clear bit, que vai limpar o bit, vai deixar ele em 0. Aqui também como neste código eu vou usar o analógico digital, eu também fiz aquela declaração do convertido, o booleano, e também um byte, o chamado valor, que é duas variáveis globais que eu estou usando. No void setup eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu fiz no primeiro, no vídeo anterior, porque naquele vídeo eu estava usando
um, um conversor analógico digital, o mesmo conversor analógico digital, só que com a resolução de com a resolução de 10 bits, que tem 2 bits a mais do que em um byte. Esses 2 bits a mais, eles dão ficam variando muito e quando eu uso só os primeiros 8 bits, que é quando chama a linha à esquerda, que vai usar só os bits mais significativos, ele não tem tanta variação e também eu posso aumentar a frequência da leitura. Não vai ser necessário nesse momento aumentar a frequência, mas como eu vou fazer a comunicação usando apenas um byte, então eu vou usar apenas 8 bits do conversor analógico digital. Eu defino isso aqui no ADMUX. Nos dois primeiros eu defino qual vai ser a referência, a tensão de referência que ele vai usar, que vai continuar sendo a tensão de entrada 5 volts. E esse bit aqui é o que define se ele está alinhado à direita ou à esquerda. Alinhado à direita ele fica em zero, então ele tem resolução de 10 bits. O, são dois registradores. O primeiro registrador é o A, ADC, que é o ADCH, que é o de mais significativo. Quando ele é lido, ele espera o ADCL ser lido para ele continuar as funções dele. Enquanto o ADCL não for lido, ele não é zerado. Mas como eu estou usando aqui ele alinhado à esquerda, que eu vou usar só a leitura do ADCH, então eu deixo ele em 1 e quando ele é lido, ele já pode ser zerado depois que ele é lido. Tensão de referência aqui é a multiplexação também desses 4 últimos bits. Eu também em 0 eu vou usar a porta A0. Aqui no begin, no setup eu começo a comunicação I2C. Como ele é um escravo, ele tem que ter um endereço, que é como o mestre vai se comunicar com ele, precisa do endereço. Então, diferente do mestre, o escravo é iniciado já com o endereço aqui. E esse wire on request, que ele nessa função aqui tem uma função de interrupção, que ele não vai ser preciso colocar no void loop. Ele tanto que o void loop aqui está vazio. Ele vai usar, como tem aqui o enviar, eu criei uma função enviar e quando a interrupção for ativada, vai ser chamada essa função. Então vai ser executado o que tiver dentro da função enviar. Então, quando o mestre mandar o requerimento, ele vai ativar a interrupção, essa interrupção vai ativar o ATmega vai parar o que ele está fazendo para executar esta função bem aqui, que ele vai setar o bit ADC, ADSC, que é o de status, que quando ele está em 1, ele está trabalhando, ele está convertendo de analógico para digital. Assim como eu fiz no vídeo anterior. O if ele vai verificar se
esse bit ainda está em 1. Enquanto ele estiver em 1, ele está trabalhando. O circuito automaticamente, quando termina de converter, ele vai para 0 este bit, que é o segundo bit do ADC SRA. Depois que ele vai para 0, que entra nessa função aqui do if negado, se tiver em 1. Aí quer dizer que tá esperando ele ficar em 0 para realizar essa função aqui, que o valor, que é uma variável universal, vai receber o ADCH, que é um bit, um registrador com apenas 8 bits de resolução, que vai guardar a leitura do sensor. Depois que isso ocorre, ele vai enviar esse valor para o mestre. E é só isso que o escravo 1 faz. E agora o segundo escravo. O segundo escravo, ele tem uma função universal byte. Ele tem o define aqui o endereço dele. E também eu chamei aqui a biblioteca wire.h, que é para comunicação I2C. No setup, ele vai configurar. No vídeo anterior eu configurei o PWM por software. Agora eu vou configurar por hardware. Porque enquanto eu estou fazendo outras funções com o microcontrolador, ele vai continuar trabalhando o PWM. Não importa o que eu estiver fazendo, ele vai continuar trabalhando, porque ele tem. Aqui eu tenho que setar o bit que eu for usar, a saída que eu for usar em 1, senão não vai conseguir sair o sinal de PWM. E tem dois registradores aqui que configuram o PWM. Neste primeiro aqui, ele usa esses dois bits mais este bit aqui para fazer o prescaler. Não me lembro se é esse bit ou se é esse bit aqui. Sei que é um desses dois bits aqui, eu acho que é o terceiro. Para fazer o prescaler, que tá setado como 64. E liga o TC0, que é o registrador de tempo aqui, o contador. E o PWM não invertido no pino AC0A é esse bem aqui. Esses dois bits eles configuram o pino AC0A, que é o PD6, que é o bit 6 do registrador do porte D, de saída, né, digital. Esses dois primeiros bits é o que configuram ele. 0 indica que enquanto tiver antes de atingir a condição de interrupção, ele vai estar em alto. Quando atingir a condição, ele vai para 0 e vai ficar em 0 até o estouro do registrador de tempo, de 8 bits. Quando estourar, ele vai voltar para 0. Quando ele chega em 0, aí o registrador de tempo, o contador, aí a saída vai para 1 de novo. E ela fica em 1 até dar a condição de parada. A condição de parada se dá por este registrador bem aqui, que ele vai ser comparado constantemente com o contador que está sendo usado. Quando tiver
esse zero aqui é a condição de parada, é a interrupção. Ele tá começando com zero, mas depois eu vou variar a condição de parada dele vai ser C. Então, por exemplo, se tiver em 200 a condição de parada, quando o contador estiver contando lá os bits, contando lá os clocks, quando chegar em 200 vai atingir a condição de parada e como eu configurei para quando ele chegar na condição de parada ele ir para zero, ele vai para zero, a saída vai para zero neste momento, porque a saída é PD6, porque a condição de parada foi atingida. E quando chegar em zero, o contador chegar em zero, o PD6 vai para um de novo. E quando chegar na condição de parada, ele vai para zero. E assim funciona o PWM. É ligar e desligar várias vezes o, o bit, o pino, que vai gerar um sinal PWM na saída. No, assim como no escravo 2 o escravo um também vai esperar a solicitação dele. Mas no caso ele não vai enviar um bit, ele vai receber. Aqui esse onReceive também, ele também tem uma condição de interrupção. Quando não importa o que o HTML estiver fazendo, quando for atingida essa condição, ele vai parar o que estiver fazendo e vai executar essa função bem aqui, que é essa. Então vai receber o bit, o byte na verdade, e guardar na variável C. E essa variável C que eu vou usar ela no registrador que vai ser comparado com o registrador o contador para dar a condição de parada. E essa aqui que vai ser a condição de parada. O Duty Cycle é quando ele está em alto, o período que ele está em alto. Então, como tá configurado como o só vai ficar em alto antes da parada, da interrupção. Quando interromper ele vai para zero. Então o Duty Cycle é esse, o tempo. Esse tempo bem aqui é o Duty Cycle. Quando ele tiver entre zero e esse valor bem aqui, ele vai estar em alto. Então o ciclo de trabalho dele vai ser igual a esse aqui. O, esses dois bits aqui que configuram o tipo de operação desse registrador. Tem um registrador também que é o OCR0B, que é configurado da mesma forma, só que por esses dois bits aqui. Se ele tiver em 1 e 0, ele também posso fazer um outro PWM em uma outra porta, que se eu não me engano é o PD6. Não, eu acho que é o PD6. PB6, na verdade, é o PB6. Já dá. Não, pera. Vou colocar aqui qual é a porta do OCR0B. Esse timer aqui, o TC0, ele é comparado com esses dois registradores, que é o OCR0A e o OCR0B. Como eu estou usando só o OCR0B e o OCR0A, o OCR0B está em zero quando ele não está usado. Agora vamos ver ele funcionando. À medida que eu vou girando o potenciômetro, vai aumentando a velocidade do motor.
Quando eu vou girando pro outro lado, vai diminuindo a velocidade. Deixa eu ver se eu consigo botar ele bem lento. É esse. O código desses três Arduinos vai estar no link da descrição pro GitHub. Você